Estamos ao vivo no Expresso Milenar, ao vivo 19h34 desta terça-feira maravilhosa, desta terça-feira abençoada por Deus. Nós estamos aqui, vamos entrar em comunicação com os nossos irmãos para que estejam conosco aqui, né? Os que estão nos acompanhando agora podem compartilhar aí no aviãozinho essa nossa live, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus que está preparada para hoje, a palavra de Deus que nós tanto gostamos, tanto queremos, e a palavra sempre de esperança, de amor, de conforto que o nosso Deus tem para nós. Amém? Os irmãos estão entrando. Vamos dar mais uns 2 minutos aqui para que os irmãos consigam acessar. Eu estou compartilhando aqui com os irmãos. Peço que os irmãos que estão ao vivo conosco, peço que façam o mesmo. Já temos aqui Marcelo, a missionária Jo, a Liliana, o pastor Gilberto Natal, o Marco, o Miguel, o Paulo. Eu estou aqui na cozinha da minha casa e daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê que eu estou aqui na cozinha da minha casa. Mas fiquem tranquilos que eu não vou passar receita de nada não, nem vou cozinhar. Pode ficar tranquilos porque esse problema vocês não terão, né? A cozinha aqui, que é o coração da casa, né? Todo mundo diz que o coração da casa é a cozinha. É o local da cozinha que está a alegria, é o local da cozinha que está o amor. Porque é aqui, desde o café da manhã até o jantar, a ceia, é que nós, com muito amor, com muito carinho, preparamos os alimentos para a nossa família e também para aqueles que nos visitam, né? E isso é maravilhoso. Jesus, quando ele visitava os amigos, os irmãos, né? As pessoas que gostavam da presença dele, ele sempre se reunia na cozinha da casa, tá? Então, os irmãos podem preparar a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. João 4, lembrando que amanhã, quarta-feira, nós estaremos ao vivo, né, Ministério Reinar com Cristo, ao vivo pelo Facebook, às 20 horas, né, na nossa live, eu e o pastor Gilberto Natal, temos uma palavra preparada para vocês. Internet dá uma pausa aqui, problema da Claro, né, na net, mas nós estamos ao vivo. Na live de quarta-feira passada, pelo Facebook, falamos dos livros da Bíblia. E amanhã, quarta-feira, estaremos ao vivo também às 20 horas, se assim Deus permitir. Sexta-feira, teremos também o nosso culto transmitido pelo Facebook. O pastor Gilberto Natal já está preparando uma palavra poderosa, uma palavra esclarecedora. E eu peço para que os irmãos fiquem atentos nesta sexta-feira, que o pastor Gilberto trará uma palavra maravilhosa, viu? Se for confirmada no coração do pastor essa palavra, olha, podem preparar o caderno e a caneta aí, olha lá, está confirmando, é isso aí mesmo. Podem anotar, podem preparar o caderno e a caneta, porque a palavra vai ser poderosa nessa sexta-feira. Bom, toda sexta-feira a palavra é poderosa, mas essa aqui eu estou na expectativa. Então sexta-feira às 20 horas, esperamos por vocês, né? Nosso culto que será transmitido pelo Facebook, que ainda não retornamos aos nossos cultos presenciais, aos nossos cultos, né, físicos no Hotel Class. Mas em breve, se assim Deus permitir, estaremos reunidos novamente. Então hoje, nessa live do Expresso Milenar, gostaria que os irmãos abrissem João 4. João, capítulo 4, versículo 31. Aqui é logo em seguida que Jesus
né? Jesus teve um encontro com a mulher de Samaria, e ali a mulher de Samaria começou a falar de Jesus, da pessoa de Jesus. Então as pessoas ali da cidade, da região, começou aquele alvoroço e foram ao encontro de Jesus, né? Aí em João 4,31 diz, nesse ínterim, né, entre ali aquela conversa que Jesus teve com a mulher, e a população ali ficou sabendo e já foi atrás de Jesus. Então nesse ínterim, né, esse intervalo que teve, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele, Jesus, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Então agora acho que dá para os irmãos entenderem por que, apesar de não estar aparecendo nada aqui, né? Mas por que eu estou na cozinha da minha casa aqui? Porque aqui nós vamos falar sobre esse assunto, sobre comida, sobre fome, né? Não sei se os irmãos já jantaram hoje, se estão jantando. Pode comentar aí conosco aí, fique à vontade. Fala se os irmãos já jantaram hoje, se os irmãos já prepararam alguma comida, porque nós aqui em casa jantamos agora de pouco. O dia foi um pouco corrido, tivemos alguns compromissos e após a live retornaremos às atividades gastronômicas aqui, mas aproveitando que estamos ao vivo, vamos falar de comida, vamos falar de fome, mas a comida e a fome espiritual. Aqui os irmãos podem ver que Jesus, olha lá, o Marcelo vai jantar uma polenta recheada. Ô Marcelo, mas nem para convidar nós, né? Já fazer a live aí na sua casa mesmo, comendo a polenta recheada e falando de fome espiritual, não teria problema nenhum, tá? Brincadeira. Então aqui, pode ver que Jesus, ele exercia o seu ministério, ele não ficava perdendo muito tempo não. E chegou um determinado ponto que os discípulos falaram, mestre, você precisa comer, né? Você precisa se alimentar aí. Aí Jesus disse, eu tenho uma comida, mas que vocês não conhecem. Porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que maravilha. Será que os irmãos que estão ao vivo, será que nós temos essa fome que Jesus tinha? Será que nós estamos com fome de fazer a vontade do Pai e de realizar a obra do Pai? Olha, falar a verdade, nós, né, humanos, seres humanos, homens, mulheres, nós temos, né, as nossas provações, as nossas tentações, a nossa carne às vezes pulsando, né, de uma forma bem latente, mas nós temos, irmãos, que ter o nosso espiritual em dia, ou seja, o nosso espiritual, o nosso espírito humano conectado com o Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos conectados, né, com o Espírito Santo de Deus, e se nós buscarmos a Deus, se nós tivermos intimidade com Deus, nós com certeza vamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós vamos querer, né, colocar isso em prática. E é isso que nós temos que ter, essa fome. Nós temos que querer, né, ter fome desta comida espiritual, desse banquete espiritual que é a vontade do Pai. Nós no Ministério Reinar com Cristo, como todos sabem, enfatizamos muito a questão de fazer a vontade de Deus e deixar de lado as nossas próprias vontades. Porque esse é o caminho para reinar com Cristo. Para que nós, durante o milênio, durante os 1000 anos, para que nós possamos reinar com Cristo, nós temos que aqui, agora, em vida, deixar de lado as nossas vontades e buscar a vontade de Deus. Então nós temos que deixar de lado, entenda, estou falando aqui de uma forma espiritual, uma figura aqui. Nós temos que deixar de lado aqueles alimentos que muitas vezes nós queremos nos comer, que nós queremos nos alimentar, para então buscarmos o alimento de Deus, buscarmos a vontade de Deus. Nós precisamos ter fome dessa comida, desse alimento, qual seja a vontade de Deus.
e realizar a sua obra. Jesus era assim. Perceba que aqui ele teve encontro com a mulher e ele já estava partindo para um outro, né? Para um outro encontro, para um outro agir. E os discípulos falavam: mestre, precisa comer, você está aí, quantas horas aí que você não come, né? Você está aqui, vai para lá, já está indo para cá, conversou com esse, conversou com aquele, já fez isso, já vai fazer aquilo. Aí Jesus aproveitou a deixa ali, né? Ele aproveitou o ensejo ali para entrar nessa questão da vontade do Pai, da vontade de Deus, da vontade, né, de realizar a obra de Deus. E se Jesus tinha essa fome, se Jesus tinha essa busca, nós naturalmente também temos que ter essa busca, nós também temos que ter esse foco, né? Nós não podemos deixar de lado isso. Nós muitas vezes acreditamos que a nossa visão, o nosso querer espiritual, o nosso agir espiritual, o nosso plano espiritual, nós achamos que isso é perfeito. É claro que eu posso pregar em determinado local, é claro que eu posso postar determinado versículo na minha rede social, mas será que esse é a vontade de Deus? Será que o alimento é a vontade de Deus? Será que isso que nós temos, né, na nossa mente, no nosso pensamento, provém de Deus? Porque nem tudo que nós desejamos fazer em prol do reino de Deus, em prol, né, do evangelho de Deus, é a vontade de Deus. Então nós temos que, como eu disse anteriormente, estar conectados no Pai. Porque quando nós estamos com intimidade com o Pai, quando nós somos íntimos do Pai, nós sabemos qual é a vontade dele. Nós sabemos quais são os desígnios dele. Assim é na nossa natureza humana. O convívio, né, de marido, mulher, de filho e pai, de filha e mãe, cria uma intimidade que o filho ele sabe exatamente qual é o pensamento do pai, qual é a vontade do pai, qual é o desejo do pai. E assim nós temos que ser espiritualmente. Nós temos que estar num grau de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Um grau de intimidade que flua em nós a vontade dele. Nós já vamos saber, a hora que o nosso pensamento, a hora que alguém falar alguma coisa, nós já vamos saber, né? Nós vamos ter ali o agir espiritual do nosso espírito humano, com o Espírito Santo de Deus, aquele agir para ser o árbitro, né? Para dizer, sim, isso é da vontade de Deus. Ou então, não, isso não é da vontade de Deus. Isso evita que nós sejamos frustrados, que nós sejamos decepcionados, que nós soframos decepções. Isso evita tudo isso, se nós estivermos conectados com o Pai e buscarmos a vontade do Pai. Repito, nós temos que ter fome da vontade do Pai. Aqui Jesus disse, João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nós não precisamos nos preocupar com o nosso alimento, né, físico, o alimento que nós, no almoço, no café da manhã. Nós precisamos nos preocupar primeiramente com a vontade do Pai, com a obra do Pai, com a palavra do Pai, né, com o ministério do Pai, e exercer isso. Porque em nós exercendo a vontade de Deus, em nós fazendo a vontade de Deus, né, agindo conforme a vontade dele, tudo o que nós precisamos, inclusive os alimentos, né, sólidos, né, nossa comida, nosso arroz, feijão, a nossa carne, tudo isso Deus vai prover. Quantas vezes a palavra de Deus nos diz para que nós busquemos tão somente fazer a vontade dele, né? É isso que nós temos que ter em mente, é isso que nós temos que ter no coração. Do que é a sua fome? Você tem fome do quê? Nós temos que ter a fome da vontade de Deus. Nós precisamos buscar esse alimento. Esse alimento tem que ser diário. É um alimento que não enjoa, é um alimento que não faz mal. Pelo contrário, faz muito bem. É saúde espiritual, é saúde corporal, é saúde psicológica, é saúde da alma. Saber os propósitos de Deus. Nós temos aqui, nós hoje estamos no dia 25 de agosto,
né? Um dia maravilhoso, um dia ensolarado. E nós, quantas pessoas nós encontramos e conversamos hoje e tivemos a alegria, a felicidade de saber que muitas estão buscando fazer a vontade de Deus, né? Muitas pessoas próximas a nós, muitos amigos, muitos conhecidos, né, buscaram, né, durante essa pandemia, têm buscado durante essa pandemia, quarentena, o agir de Deus, né, o amor de Deus. Alguns se reconciliaram com Deus, alguns voltaram a buscar em Deus, né, a palavra de direção. E Deus tem dado, Deus tem dirigido essas vidas. Hoje mesmo nós conversamos com, eu, minha esposa e a Catarina, conversamos com várias pessoas que é notório que eles receberam uma direção de Deus. Inclusive, nessa pandemia, nessa quarentena, quantas são as pessoas que estão se casando, né? Claro, seguindo os protocolos aí de distanciamento e tal, cartório civil, fazendo o que interessa mesmo, que é a união perante a lei humana e perante Deus. Por quê? Porque buscaram a vontade de Deus, buscaram a presença de Deus e receberam a direção, receberam o comando de Deus. E então colocaram em prática, então começaram a obedecer. Eles tiveram fome da vontade de Deus e se alimentaram da vontade de Deus, têm se alimentado da vontade de Deus. E assim tem que ser conosco, e assim nós temos que levar para as pessoas, né? Eu brinquei aqui com vocês que eu estou aqui na cozinha de casa. Por quê? Porque já sabendo dessa palavra, eu estava aqui, nós estávamos nos alimentando, preparando alguns alimentos aqui, e nós estávamos refletindo exatamente sobre isso, né? Sobre essa importância, sobre a seriedade que é, né, o agir de Deus. Deus, Ele não nos colocou aqui, não nos deu vida para que nós passemos a vida conforme a nossa vontade, conforme as nossas expectativas. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de fartura. Mas nós precisamos estar, aptos, habilitados a isso. Nós não podemos viver o dia a dia, ligar ao automático e seguir aquele padrão, ter aquela rotina. O espiritual, ele tem que ter a rotina e o ritmo de Deus. Deus tem que ditar o nosso ritmo. Deus é que tem que dar a nossa direção. É Deus quem nos dá o ar para respirar. É Deus quem nos dá o fôlego de vida. Se nós acordamos, se nós nos levantamos, é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui com a graça de Deus em vida, é porque nós temos um plano para cumprir nessa vida. Então nós temos que saber, olha Deus, eu estou aqui, o Senhor me deu a vida, o Senhor tem me dado o fôlego de vida. Agora eu quero saber, Deus, o que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer nesta manhã? O que é que eu preciso fazer nessa tarde? O que é que eu preciso fazer nessa noite? Nós precisamos buscar isso, porque Deus, Ele responde. A partir do momento que nós nos colocamos à disposição e buscamos a vontade de Deus, Ele com certeza nos direciona. Ele com certeza, Deus, nos mostra o que deve ser feito. E então nós temos que colocar em prática. A vida cristã, ela não é fácil, mas ela é simples. A vida cristã não é um mar de rosas, não é só alegria. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós, o que ele quis dizer com isso? Vocês vão ter problemas, mas estejam junto comigo, estejam de mãos dadas comigo, porque eu venci o mundo, eu livro do mal, eu estou acima, eu tenho o controle de tudo, eu é que sei se você tem que ir para a esquerda ou para a direita. Deus não disse? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de vida e paz. A vida cristã é isso, irmãos. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, basta nós termos fome desse alimento. Nós temos fome da vontade de Deus, que com certeza Deus vai nos abençoar. A minha mensagem de hoje é essa, uma mensagem rápida, simples,
nós brincamos aqui, nós interagimos, mas o que interessa é isso. João 4:34. A minha comida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha oração de hoje. Esse é o meu pedido de hoje. E essa é a minha palavra para os irmãos de hoje. Para que os irmãos reflitam nisso. Para que os irmãos orem em cima disso. Para que os irmãos busquem a Deus. Busquem a intimidade em Deus. Busquem a direção de Deus. E aqui eu quero orar pelos irmãos que estiveram conosco, que estão conosco. Eu peço em nome de Jesus que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Que Deus dê para vocês revelações da palavra de Deus. E que Deus mostre para vocês qual é a vontade dEle, qual é o propósito dEle e o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu oro em nome de Jesus para que todos os dardos inflamados que foram lançados contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, sejam derrubados em nome de Jesus. Que Deus cerque a vida de vocês, proteja o lar de vocês e evite que algum mal chegue à tenda de vocês. Que Deus encha da presença do Espírito Santo, que Deus os encha de saúde, de paz, a paz que excede todo entendimento, e de muita prosperidade. Prosperidade espiritual e material. Prosperidade de você ser percebido, ser notado pelos familiares, pelos amigos, como alguém que está regozijante no Senhor, como alguém que está firme e alegre nos propósitos do Senhor. E com certeza Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar os seus negócios, o seu emprego, as suas finanças, os seus bens materiais e os seus familiares. Aquele familiar seu que está desviado, que ainda não aceitou Jesus, que não tem um compromisso com Jesus, esse familiar será tocado por Jesus. Esse familiar será convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa. Vai mostrar para essa pessoa quão bom, quão adorável é viver em união. Quão bom e adorável é ter um compromisso, ter uma aliança e ter uma intimidade com Deus. Deus vai fazer. É Deus quem faz. Nós nada podemos fazer. Nós oramos, nós nos colocamos à disposição, mas a obra é de Deus e é Ele quem faz a obra. Mas nós somos instrumentos na mão dele. Muitas pessoas serão instrumentos aqui para tocar na vida de amigos, de familiares, de conhecidos ou até de desconhecidos, para mostrar o poder e a autoridade de Deus, para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de amor, para levar uma palavra de arrependimento. Essa é a minha oração. E eu peço que Deus, nessa noite, abençoe vocês, que os cubra com o amor dele, com a bondade, com a prosperidade, com as bênçãos dele, que são infindáveis, que são incalculáveis. Eu agradeço pela presença de cada um, que cada um tenha uma boa noite. E amanhã, às 20 horas, esperamos vocês pelo Facebook, na página do Ministério Reinar com Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe e uma boa noite.